Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todes. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente, nosso quarto aulão da Mídia Ninja, da Universidade Ninja e também da Casa Ninja Amazônia. Hoje sobre licenciamento, né? Todo esse desmonte aí brasileiro que a gente vem acompanhando. Eu sou Maureen Santos, eu faço parte da Ninja Ambiental, também apresento aqui o programa com inspiração na TV Ninja. Eu trabalho numa ONG que se chama FASE, sou professora da PUC do Rio de Janeiro. Nosso aulão de hoje, né, vem falar do coração da política ambiental brasileira. E a gente ficou bastante assustado na semana passada com a aprovação do PL 3729 em relação ao licenciamento ambiental. E esse licenciamento ambiental está ligado a regras que possam dar, né, as licenças, uma exigência legal, na verdade, né, que estão todos sujeitos aos empreendimentos, atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar qualquer tipo de degradação ambiental. E aí está sendo uma avalanche, né? A gente vem acompanhando aí nos últimos 3 aulões a questão da grilagem, e agora, com o licenciamento ambiental, existe uma grande tentativa do governo Bolsonaro de flexibilizar essas regras, junto com as bancadas, né, em especial a bancada ruralista, e isentar do licenciamento atividades e obras como mineração, além de uma espécie de licença autodeclaratória automática, concedida via internet, sem análise prévia de órgãos ambientais, enfim, tudo isso acabou sendo aprovado na Câmara dos Deputados na última semana e segue agora para o Senado. Então, para falar sobre esse tema hoje para a gente, explicar o que é esse licenciamento ambiental, quais são as consequências desse PL e o que está esse projeto, né, o que esse projeto significa no meio desse contexto nacional que a gente vem vivendo, a gente tem aqui hoje com a gente o Maurício Guetta, que é do Instituto Socioambiental, do ISA. Então, boa noite, Maurício, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E a gente também tem com a gente a Sueli Araújo, que é ex-presidente do IBAMA, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Boa noite, Sueli, muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Então, para a gente dar uma palhinha sobre esse tema, a gente quer mostrar para vocês um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, mas eu não sei se vocês conhecem, que é bem rapidinho e mostra sobre o que é esse licenciamento ambiental. Então, roda aí para a gente. Como podemos saber se o posto de gasolina onde abastecemos nossos carros não polui a praia que frequentamos? Que as indústrias que fabricam os produtos que consumimos não envenenam nossas cidades? Ou ainda que os hospitais que nos atendem não despejam lixo contaminante na água que bebemos? Todos os tipos de atividade econômica precisam adotar uma série de medidas para prevenir, reduzir ou compensar danos ao meio ambiente para não prejudicar os ecossistemas e a nossa saúde. E isso acontece através do licenciamento ambiental. Este é o nome dado ao processo de autorização a qualquer atividade que use recursos naturais ou que possa causar estrago ao meio ambiente. O licenciamento é a política ambiental que mais impacta diretamente as nossas vidas. E a Câmara dos Deputados se prepara para votar um projeto de lei que vai regular como isso será feito daqui em diante. Hoje, o licenciamento é feito em 3 fases. Na licença prévia é apresentado o estudo de impacto ambiental do empreendimento. Na licença de instalação são estabelecidas as condicionantes para a construção. E na licença de operação, a empresa demonstra que as medidas de controle estão sendo cumpridas. Um exemplo de licenciamento em 3 fases é a transposição do Rio São Francisco. A obra é complexa, envolve vários estados e mexeu com o acesso à água de milhões de pessoas. Assim como um plano de saúde ou um seguro de carro, às vezes a gente só lembra do licenciamento ambiental quando ele falta ou falha. Nos anos 70, a abertura da rodovia transamazônica sem licenciamento ou salvaguardas ambientais causou a devastação da floresta amazônica, a morte em massa de índios e criou um bolsão de violência rural que existe até hoje. Na década seguinte, o polo industrial de Cubatão ganhou manchetes no mundo todo por causa dos altíssimos índices de poluição que arrasaram a saúde dos moradores locais e da Mata Atlântica. E, em janeiro de 2019, um licenciamento mal feito, sem fiscalização adequada, levou à morte de mais de 300 pessoas em Brumadinho, após o rompimento de uma barragem de mineração da Vale. Empresas dizem que o licenciamento é demorado e que ele atrapalha o crescimento econômico. Mas muitas vezes o próprio empreendedor produz estudos mal feitos, o que leva as autoridades licenciadoras a exigirem complementações no projeto. Por incrível que pareça, o Brasil nunca teve uma lei única sobre licenciamento ambiental. E a criação de uma lei geral é o que está em discussão neste momento no Congresso.
Com uma lei geral bem feita, as empresas ganham segurança na hora de investir, e a população pode ter mais segurança de que sua vida será preservada. Mas a proposta de lei em discussão na Câmara hoje tem pontos que vão numa direção bem diferente. Um deles é a ideia de deixar que cada estado e município determine seu processo de licenciamento. É justamente nessas esferas que há menos estrutura nos órgãos ambientais para fazer licenciamentos ágeis e robustos. Isso pode fazer com que estados virem paraísos fiscais para empresas poluidoras, atraindo empreendimentos com base na falta de regras. É a senha para mais tragédias como as de Mariana e Brumadinho. O projeto também pode isentar de licenciamento várias atividades, como o asfaltamento de estradas, sem considerar seu tamanho, seu potencial de degradação e sua localização. Pavimentar uma via numa região metropolitana é diferente de fazer isso na Amazônia, onde estradas induzem a desmatamento e violência. Por fim, o projeto em discussão na Câmara cria licença por adesão e compromisso. Na prática, é um autolicenciamento. A fiscalização, feita depois, pode atestar se a empresa mentiu ou não. Mas o risco é que essa fiscalização nunca seja feita e que os acidentes aconteçam com mais frequência. Por isso, é preciso ficarmos atentos ao debate sobre a lei do licenciamento no Congresso. Ele é a garantia de saúde para você, de segurança para o empresário e de um meio ambiente equilibrado para todos. A lei é necessária, mas ela não pode virar uma licença para destruir. Boa noite, Maurinho. Boa noite, todo mundo. Um prazer a gente estar aqui mais uma vez. Esses aulões têm sido super interessantes. Esse é o quarto aulão que a gente realiza. É uma realização da Casa Ninja Amazônia, da Universidade Ninja, da Rede Ninja Ambiental. E eu quero fazer 3 avisos muito rápidos para vocês. Um aqui, contar que esse aulão faz parte desse percurso de formação que a gente tem feito. A gente está trazendo aí os temas que são principais ameaças socioambientais no Congresso Nacional para a gente poder aprofundar e trazer mais informações sobre esses temas aqui e a partir disso a gente se mobilizar cada vez mais para resistir a essa ofensiva que tem sido feita no Congresso Nacional. A gente fez 3 aulões sobre a grilagem, que foi o primeiro tema que a gente abordou. Eu vou mandar aqui no bate-papo assim que acabar, eles estão disponíveis para quem quiser assistir, e a gente está começando hoje com licenciamento ambiental, e a gente vai fazer mais alguns em breve. Obrigada, Raíssa, obrigada, pessoal, que abriram as câmeras. Então, vamos lá. Vamos, para quem não sei, a gente até fez a enquete aqui para saber, né, quem que já tinha participado dos outros aulões. A dinâmica é sempre a mesma. A gente tem nossos 2 profs de hoje, que hoje é o Maurício Guetta e a Sueli Araújo. Cada um vai ter 25 minutos, 20 a 25 minutos para fazer a apresentação. Enquanto isso, vocês podem colocar no chat perguntas, comentários que a gente vai selecionando durante a aula e depois das apresentações a gente vai repassando para os 2 responderem para vocês. Dúvidas que possam surgir também durante a aula, tá bom? Então, essa que é a dinâmica. Então, vocês vão colocando lá no chat que a gente vai ficar atento para selecionar e vai compilar para os nossos convidados. Então, para começar, é um prazer estar aqui com a Sueli Araújo, que é a ex-presidente do IBAMA, e agora está no Observatório do Clima, que é uma organização que já teve alguns companheiros e companheiras do Observatório, o próprio Maurício também é aqui com a gente no aulão. Então, boa noite, Sueli, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Mauri. É um prazer enorme estar aqui. Então, vamos lá. Eu combinei com o Maurício de te fazer uma abordagem mais geral, e depois ele vai detalhar problemas bem específicos que estão no texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Bom, gente, sobre licenciamento ambiental, para quem não está acostumado com a ferramenta, né? Eu considero a licença ambiental, o processo de licenciamento, um instrumento mais relevante da política nacional do meio ambiente, em termos de evitar poluição e outras formas de degradação ambiental. Nesse sentido, é a principal ferramenta. Então, quando nós estamos debatendo uma lei geral que caminha no sentido oposto da proteção ambiental, a gente está afetando a principal ferramenta que existe no país e que está presente no mundo inteiro, em todos os países que têm legislação ambiental minimamente consolidada. O licenciamento e as licenças geradas por esse processo são componente importante.
Como que o licenciamento ambiental passou a ser regulado no país? Ele surge nos estados mais industrializados, no meio da década de 70, então São Paulo, Rio, Minas Gerais, acho que Rio Grande do Sul também, ele surge ligado à questão da poluição industrial no nível estadual. Algumas leis estaduais passam a prever licenciamento prévio de indústrias. Ele vai ser consolidado em nível nacional pelo artigo 10 da Lei 6938 de 1981, a nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que também foi a lei que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, composto por todos os órgãos, né, federais, estaduais, municipais que atuam na política ambiental, e também foi a lei que criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Então, essa mesma lei que criou o SISNAMA e o CONAMA, no seu artigo 10, fala até hoje, basicamente, os empreendimentos e atividades que causam potencialmente poluição ou outra forma de degradação precisam de licença prévia. É isso, dos órgãos do SISNAMA. A licença já surge na Lei 6938 bastante estadualizada. Então, a regra geral, na redação original da Lei 6938, a licença seria estadual, e o órgão federal, que o IBAMA ainda não existia, era a SEMA que dava essas licenças, era um órgão ligado ao Ministério do Interior. A SEMA, e depois acho que virou da Presidência da República, mas era a Secretaria Especial de Meio Ambiente que dava essas licenças, que hoje são concedidas pelo IBAMA. A SEMA daria as licenças naqueles empreendimentos de impacto regional, mas a regra geral, até hoje, os estados são a principal esfera licenciadora. Há muita divergência sobre quanto você tem de licenças estaduais, federais, os números variam. Na verdade, ninguém tem essa base de dados completamente consolidada, mas se fala que os estados dão pelo menos 90% das licenças ambientais no país. O IBAMA dá cerca de 600 licenças por ano. Por que o IBAMA aparece tanto? Porque ele dá licenças de Belo Monte, do Linhão, Belo Monte, Rio de Janeiro, das plataformas offshore da Petrobras, né? Então, ele dá licenças mais polêmicas, em geral, que geram mais jornal, por isso que aparece tanto, mas, na verdade, o IBAMA, ele dá um número reduzido de licenças. Qualquer Secretaria Estadual do Meio Ambiente dá muitas vezes mais do que 600 licenças por ano, vários zeros, na verdade, a mais do que isso. Então, a licença surge com esse foco centralizado nos estados, né, e com os empreendimentos mais impactantes no órgão federal. Ela vai ser regulamentada por um decreto, em 1990, tem um decreto que fala das 3 fases. Acho até que tem um decreto anterior a esse, mas tem um decreto que está válido ainda, que fala das 3 fases que apareceram no filminho, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Todos os empreendimentos têm 3 fases? Não. Nunca foi regra para 100% dos empreendimentos. Elas têm que fazer sentido, senão o órgão licenciador pode eliminar algumas dessas fases. Então, eu vou dar uma licença para fazer uma sísmica de petróleo. É só uma vez, não tem sentido ter mais de uma fase. Ou em determinados empreendimentos, ele só ocorre naquele momento, ou não faz sentido determinada fase. Tem um que eu acho que, se eu fosse, eu não sei como é que está a legislação nos estados, mas que eu só exigiria 2 fases, por exemplo, loteamento urbano. Quando os lotes são comprados e as áreas públicas passam para a municipalidade, o empreendedor vai embora. Como é que você vai exigir renovação de licença de operação dele? Não faz muito sentido. Então, tem determinados empreendimentos em que os órgãos licenciadores dispensam essas fases. Isso tem base em resolução do CONAMA, uma resolução do CONAMA específica dá essa abertura para os órgãos licenciadores. Então, o que nós temos? Nós temos um artigo 10 da Lei 6938, nós temos um decreto que fala das 3 fases, basicamente disso, e nós temos mais de 40 resoluções do CONAMA sobre o tema licenciamento.
algumas gerais sobre como a que estabelece a lista do que tem aí a RIMA, que é o estudo mais completo, né? E algumas setoriais, né? Licenciamento de saneamento, licenciamento tinha algumas de mineração, que eu acho que acabaram caindo, mas tem resoluções setoriais e resoluções mais amplas, né? Que valem como se lei fosse. Além disso, você tem legislação estadual e, mais recentemente, em alguns municípios, legislação municipal de licenciamento. Nesse quadro, você tem conflitos, principalmente de legislação estadual com resoluções do CONAMA, principalmente. Tá? Com esse quadro jurídico, os ambientalistas, na verdade, sempre defenderam que podia ter uma lei geral de licenciamento. A ideia surge nesse projeto de 2004, ela surge de um parlamentar ligado à causa ambiental, o deputado Luciano Zica, PT de São Paulo, que foi secretário do Ministério do Meio Ambiente na gestão Marina Silva, num período da gestão Marina Silva no MMA. Então, ela surge de um parlamentar ligado à questão ambiental, refletindo, na verdade, uma preocupação de quem trabalha na área, porque começa a ter tanto conflito e começa a ter os estados legislarem de forma muito diferente, sem padrões nacionais. Então, uma mesma empresa industrial, se ela for instalar em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou no Espírito Santo, teria regras tão distintas, sem esse padrão mínimo que passasse a valer para o país como um todo. E a ideia da lei geral surgiu dessa forma. Na verdade, no Congresso tinha precedentes, tinha um projeto do ex-deputado Fábio Feldman, de 1988, tentando regular estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental, e você, a partir desse processo de 2004, você começa a discutir na Câmara dos Deputados a famosa Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse processo passa pela Comissão de Meio Ambiente, de Agricultura, depois de Meio Ambiente, onde teve um relatório do deputado Ricardo Trípoli. Depois ela vai para a Comissão de Finanças, que não deveria nem falar do mérito, deveria falar só da questão orçamentária, se impacta de recursos orçamentários do Poder Público Federal, né? Mas ela começa a falar de mérito, e aí tem um relator que fica algum tempo, o deputado Mauro Pereira, e a partir daí o texto já começa a caminhar para uma linha mais liberalizante, né? Com forte influência da bancada ruralista nessas discussões. O texto, o Mauro Pereira, aliás, os textos, ele fez várias versões, nunca chegou a ser votado. Quando eu estava na presidência do IBAMA, o ministro Sarney Filho me pediu para tentar coordenar um consenso sobre esse texto. Nós fizemos várias reuniões na época na Casa Civil, chegamos perto até, acho que ficamos numa versão que tinha 3 artigos com divergência, mas não conseguimos botar a voto e isso esfriou por um tempo, e vai retomar em 2019 sobre a relatoria do deputado Kim Kataguiri, que faz 4 versões, cada uma de um jeito. Então ele fazia uma versão bem liberal, bem tirando normas na linha do deputado Nery Geller, mas o deputado Kim faz uma versão muito liberalizante, depois ele apresenta uma mais contida, apresentou 4 versões, e na 4ª versão ele já caminhou para perto do... aliás, a gente achava a 4ª versão um horror. Eu e o Maurício Guetta, a gente assim, não conseguia nem ler a 4ª versão, só que a versão Nery Geller era muito pior, né? Ele apresenta, o deputado Kim apresenta essa 4ª versão e os ambientalistas saem do debate, porque com a relatoria do Kim, nós estávamos participando de uma série de audiências públicas. Na verdade, foram os ambientalistas que sugeriram quem podia ser ouvido, mas quando chegou a 4ª versão, e na 4ª versão não estavam refletidos nada do debate das audiências públicas, os ambientalistas se retiram das discussões. Isso estaciona, e o que nós temos, assim, muito recentemente, aparece o deputado Nery Geller, que é um deputado que não é ligado ao tema, que não compreende licenciamento ambiental, e aparece com um texto muito moldado pela bancada ruralista, e é um texto que, na linha da não licença,
você tem uma lista enorme, depois o Maurício vai detalhar do que não tem licença, na linha do autolicenciamento da LAC, a licença por adesão e compromisso, que o filminho mostrou, ela é o único tipo de licença em que o empreendedor não entrega para o órgão licenciador, para o órgão ambiental, um estudo. Na licença, na LAC, você só entrega um relatório de caracterização do empreendimento. O que é isso? Isso é uma ficha. Uma indústria do tipo X produz isso, está em tal lugar. Então, não tem estudo ambiental. O órgão licenciador, ele tem que pegar essa ficha e falar, olha, para esse tipo de empreendimento, as condicionantes são essas. Toda licença ambiental, gente, tem condicionantes, né? O pessoal que mexe com isso trata como se fosse de conhecimento público. O que é isso, né? É porque a licença ambiental, ela não se limita a falar está licenciado ou não está licenciado, né? Rejeitei ou aprovei. Quando você licencia, você sempre bota uma lista de coisas que o empreendedor tem que fazer. Isso a gente chama condicionantes. É como se fosse, assim, um contrato que você está firmando, né? Olha, eu estou te dando a licença, mas você tem que cumprir isso aqui que eu estou pedindo, né? Na LAC, na licença por adesão e compromisso, essas condicionantes são fixadas pela categoria do empreendimento, sem olhar onde ele está, sem olhar as alternativas técnicas e locacionais. Então, assim, é uma licença bem preocupante e ela é a prioridade, a grande prioridade do texto Neri Geller, tá? Alguns estados têm estabelecido a LAC, mas mesmo nos estados, a lógica tem sido para empreendimentos pequenos, de baixo impacto, de baixo risco, e nada disso está no texto Neri Geller. Ele só excetua de LAC aquilo que tem estudos de impacto ambiental. Tá? Então, realmente, o texto é um texto da não licença e do autolicenciamento. Né? O que eles estão fazendo é uma implosão em todo o sistema de licenciamento ambiental no país. Porque se você somar o que não tem licença na lista do texto Neri Geller com o que está remetido ao autolicenciamento, você vai retirar cerca de 90% do que os órgãos ambientais estaduais fazem. Então, assim, nós falamos muito de BR-319, Linhão Manaus-Boa Vista, né? Mas pensem nas indústrias que não vão requerer IARIMA, que vão ser feitas por mera declaração. Como é que você instala uma indústria numa área urbana e não controla o que vai emitir pela chaminé, gente? É isso. Tá? Vai ficar assim, ou como você vai instalar uma indústria, não vai falar, olha, você não dá para jogar efluentes na rede pública, você tem que fazer um sistema próprio de tratamento de efluentes, porque o que você está emitindo não pode ir para a rede geral. Tá? Porque quando eu for tratar esses efluentes junto com o esgoto doméstico, eu não vou conseguir tratar os químicos que você está jogando. Né? Então, é coisa mínima, gente. A gente fica na discussão nacional muito assim, né? Nas estradas do ministro Tarcísio, né? Nos atrasos do IBAMA, que são até inverídicos, porque até o TCU já falou que o IBAMA entrega 75% dos empreendimentos entrega tudo no prazo, e que a maior parte dos problemas é do empreendedor que faz umas porcarias de estudos e que tem que voltar várias vezes para serem completados, né? Tem decisão do TCU falando exatamente isso, tá? Então, assim, você tem que entender nessa proposta toda, nessa discussão toda, eu acho que está faltando entender a amplitude do que está sendo feito, tá? Entender que você pega desde uma indústria pequenininha, familiar, numa área urbana, até Belo Monte, tá? E que, assim, é difícil fazer lei sobre isso, exatamente por essa diversidade, mas que você tem que ter cuidado para a regra não ser, eu só vou olhar Belo Monte. Porque a indústriazinha lá na periferia de São Paulo, ela vai contaminar a água que está lá, se ela não for controlada. Ou melhor, o órgão tem que saber que ela está lá. Né? Ou tem coisas no texto, como isenção de licença para estação de tratamento de esgoto.
Saneamento é bom, ótimo, nossa, obras de saneamento são super necessárias para o país está na idade média no saneamento básico, né? Mas você não pode falar que simplesmente eu posso botar uma estação de tratamento de esgoto em qualquer lugar. Ou que eu não preciso olhar o que ela está jogando nas águas. As companhias estaduais de saneamento são as principais poluidoras dos recursos hídricos no país desde muito tempo, muito mais do que as indústrias, né? A nossa poluição hídrica é cocô sem tratamento, né? Então, como é que você vai liberar tudo isso, né? Então, assim, o que eu queria chamar a atenção, principalmente, assim, é dessa visão que está unindo muita gente. Está unindo Frente Parlamentar da Agropecuária, está unindo Confederação Nacional da Indústria, que eu não sei nem como é que ela assina embaixo num texto desse, tá? Está unindo o governo na área de infraestrutura, então está unindo muita gente, né? Os agricultores, né? O pessoal do agro. Aí você tem uma união por um texto que olha a licença ambiental e o processo de licenciamento como uma coisa a ser afastada, como uma mera burocracia que pode simplesmente ser eliminada. E você não entende os efeitos disso para a degradação ambiental, para a questão social, porque em empreendimentos mais complexos, o licenciamento acaba sendo uma arena para a resolução de conflitos sociais, e é mesmo, tá? Só que na visão desse pessoal, a parte social do licenciamento tem que sumir. Depois o Maurício explica como é que está, mas some, tá? Eles procuram afastar toda essa questão, e muitas vezes, nos empreendimentos mais complexos, a questão social é o pior impacto. Por exemplo, nas grandes hidrelétricas, é isso que acontece. Tá? Você chega um Tucuruí da vida, tinha uma cidadezinha de 5 mil habitantes, em 5 anos vira 50 mil habitantes. Como é que você não vai enfrentar a questão social, um Belo Monte, ou as usinas do Madeira? Eu sempre uso hidrelétrica porque são processos que eu conheço mais, mas tem outros impactantes, né? Uma Transamazônica, né? Como é que eu faço isso sem considerar os efeitos sociais, né? O efeito para as comunidades locais, sobre as populações indígenas, sobre populações quilombolas, né? Populações tradicionais em geral, são bastante impactadas por todos esses empreendimentos maiores, né? Nessa linha de olhar o licenciamento ambiental como mera barreira a ser superada, que eu posso tirar, né? Eu esqueço de tudo isso. E nós não vamos ter ninguém para cuidar dessa população, tá? Então, o enxergar também o licenciamento como essa arena de solução de conflito, e eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que você, ao dar um licenciamento numa obra grande dessa, você tem que chamar as pessoas para serem ouvidas, e entender e tentar resolver esses problemas. Com isso, você vai estar gerando, na verdade, conflitos por todo o Brasil onde tiver obras desse tipo, né? Em geral, os defensores de uma linha como está, acham que vão ter segurança jurídica com uma lei da não licença ou do autolicenciamento, né? Eu acredito que se a lei for aprovada da forma como está, ou próxima da forma como está, ela vai ser judicializada na primeira semana no Supremo, por uma ação direta de inconstitucionalidade. Tem várias inconstitucionalidades no texto, depois Maurício comenta. Então, assim, mas acho também que além de uma DIN imediata, né, que vários advogados vão se propor a escrever, eu estou na fila, acho que com certeza vários advogados vão se propor a escrever. Você vai ter judicialização no país inteiro, nos vários momentos em que você for construir uma estação de tratamento de esgoto sem licença, ou que você for fazer um asfaltamento numa rodovia da Amazônia por licença autodeclaratória do DENIT. O DENIT vai declarar que na BR-319, no asfaltamento, vai estar tudo bem com o meio ambiente. É isso que vai acontecer. Tá? Então, assim,
nesses diversos momentos, né, na não licença e na autodeclaratória, eu acredito que a judicialização vai ser estendida para todo o país, tá? Então, na verdade, além da questão da poluição, da degradação do meio ambiente, eu acho que vai gerar insegurança jurídica, e eu não consigo acreditar como empresários mais consolidados defendem uma situação dessa. Fora problemas para a imagem do país, né, gente, que já está um páreo ambiental já consagrado pelo desmatamento, vai ter problemas na venda de seus produtos por ausência de licença ambiental, não tenho dúvida disso, tá? Porque não existe país que consagra o autolicenciamento como eles estão pretendendo fazer, isso não é admissível, tá? Não é admissível, e realmente, assim, a esperança é que o Senado reverta esse texto da Câmara, e acho que todo mundo tem que se empenhar para isso acontecer. Tem um problema que a Câmara vai dar a última palavra, né, porque ela é casa iniciadora, você vai para o Senado, aí as alterações do Senado voltam para a Câmara, então a palavra final vai ser da Câmara. Aí a solução é fazer uma grande mobilização política no Senado, para que quando o texto do Senado volte amarrado num consenso político que restrinja a possibilidade da Câmara retomar o texto inicial. Esse é o caminho aí. Eu acho que já falei demais, nem vi o tempo, mas o Maurício pode completar. Super obrigada, Sueli, maravilhosa. Nossa, tirou tanta dúvida aí, muito bem. Muito bom mesmo. Vamos lá, Maurício, completar aqui esse cenário, que dá alguma luz para a gente do que a gente pode fazer também para ajudar, se engajar aí, né, para o Senado. Já tem várias perguntas rolando, pessoal, posta ali no chat, que daqui a pouco a gente vai passar para eles. Obrigada, Maurício, mais uma vez, o Maurício, assessor jurídico do Instituto Socioambiental do ISA. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado aí, a Mídia Ninja, a pessoa da Malvin. É uma alegria participar aqui dessa conversa sobre licenciamento ambiental. Eu queria abrir contextualizando que nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, né, eu acredito que nós, socioambientalistas, conseguimos segurar, né, os retrocessos que nos ameaçavam no Congresso Nacional, né. Então, acho que majoritariamente, o que a gente pode dizer dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro é que eles passaram a boiada naquilo que não era lei, naquilo que era infralei, infralegal, né? Alterando entendimentos do IBAMA, como, por exemplo, essa questão que deu origem à operação de ontem, em relação ao Salles e ao Eduardo Bin, presidente do IBAMA, né? Foi uma alteração de uma interpretação do IBAMA sobre o assunto da exportação de madeira. Então, eles fizeram isso em vários campos, e nós, da sociedade civil, corremos atrás de tentar judicializar essas questões, porque não há outro caminho senão o judiciário. O que acontece com a virada dos 2 anos é a eleição do Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, né? E isso transforma completamente o cenário, isso muda completamente, drasticamente o nosso cenário, né, que nós tínhamos um presidente antes que era moderado, o Rodrigo Maia, que muitas vezes segurou algumas buchas, assim, por pressão da sociedade, né, por engajamento social. Então, para vocês terem uma ideia, foram 5 medidas provisórias que o governo Bolsonaro editou contra o meio ambiente, e nós derrubamos todas nesse período. Então, não houve retrocesso legal. Agora, o que está acontecendo, isso que eu quero alertar, é que a boiada está passando na forma de leis, e isso, né, quando mudar um governo, você não tem como revisar essa norma, como você pode mudar uma portaria, uma instituição normativa, um decreto. Né, você precisa, de novo, passar pelo Congresso Nacional. As leis têm um caráter mais permanente, né, muito difícil você ter uma alteração legislativa num tema como esse. Então, se aprovada esse texto como está, vai virar lei por muitos e muitos anos, né. Bom, dito isso, nós consideramos que este é o projeto mais ameaçador e nocivo ao meio ambiente e à sociedade como um todo, né, de todas as boiadas que existem. Isso porque o licenciamento, ele impacta, como a senhora disse, ele impacta todas as atividades, ele abrange todas as atividades econômicas. A gente não está falando só do desmatamento da Amazônia, a gente está falando também de poluição hídrica, a gente está falando de questão de saúde da população, a gente está falando de mudanças climáticas, poluição atmosférica, tudo que vocês puderem imaginar,
né? Agora o governo Bolsonaro quer instalar a usina nuclear de Angra 3, imagina isso com licenciamento fragilizado. Então, tudo que se puder imaginar em termos de impacto, de empreendimento, né, isso não vai ser mais endereçado. Eu gostaria de detalhar algumas questões de mérito para vocês, né? Em primeiro lugar, eu quero dar um contexto geral, né, reforçar isso que a Sueli colocou. Em primeiro lugar, esta, de fato, é uma lei da não licença e uma lei das exceções, né? O texto foi construído a portas fechadas por alguns setores econômicos específicos, né, em destaque a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a CNA, a FEBRABAN, dos bancos também, né, e outros atores como empresas de infraestrutura, setor de hidrelétricas. Então, cada um pôde colocar o seu interesse no texto, né, de modo que o texto virou uma coxa de retalhos, de interesses imediatos e específicos desses setores empresariais. Eu diria para vocês o seguinte: se há 20 pontos em disputa, né, nesse projeto de lei, nós, da defesa do meio ambiente, do socioambiental, perdemos as 20. Né? Em alguns pontos, nós não só perdemos aquilo que a gente imaginava que poderia perder, mas perdeu muito mais. Então, eu vou explicar aqui para vocês como é que isso se dá no texto. Em primeiro lugar, a lógica da lei, a lógica da não licença, como a Sueli colocou, são listadas no artigo 8º 13 atividades potencialmente impactantes e que estão dispensadas de licenciamento. Tá? Eu vou dar 2 dos exemplos mais relevantes, né? Esse exemplo que a Sueli trouxe das estações, da estação de tratamento de esgoto e saneamento básico é gravíssimo. Basta lembrar que os nossos rios todos estão poluídos no Brasil, praticamente todos, né? O rio Tietê, em todos os lugares a gente tem rios poluídos. Isso se deve porque nas décadas de 50, 60 e 70 não houve o controle prévio dessas atividades, né? Então, nós tivemos uma poluição hídrica muito forte, até hoje a gente luta para tentar recuperar esses rios e não consegue. São danos irreparáveis e irremediáveis, não se pode voltar atrás. Por isso que no meio ambiente vigora o princípio da precaução e da prevenção, que mandam se antecipar aos danos. E o licenciamento é um instrumento que concretiza este princípio. Ele diz, olha, o Estado vai controlar, né, se os impactos, se esse empreendimento pode ou não ser realizado, e se for realizado, como ele deve ser realizado para que ele seja sustentável, para que os seus impactos sejam os menores possíveis, para que ele não gere conflitos sociais, para que ele não gere poluição, não gere desmatamento e outras questões. Então, com o retorno do descontrole sobre as atividades de esgoto e saneamento, a gente pode voltar a ter um descontrole da poluição hídrica, e esse já é um problema atual hoje bastante grave. O segundo exemplo de dispensa é o agronegócio. Atividades agrícolas de qualquer porte, pode ser uma mega fazenda, um latifúndio imenso, que inclusive tem alguns no Mato Piba que pegam 2, 3 estados, né, grandes empreendimentos agrícolas não precisarão passar mais por qualquer tipo de licenciamento, independentemente do porte. Nós nunca defendemos que as atividades de agricultura familiar ou aquela atividade de baixo impacto tivesse licença, não é essa a questão. A questão é que quando você tem uma atividade de impacto, essa atividade de impacto deve passar por licenciamento. Também a pecuária semi-intensiva está dispensada de licenciamento e a pecuária intensiva de baixo porte, né? São todas atividades que todos sabem aqui produzem os maiores impactos ambientais no nosso país. Agora, para as atividades que forem licenciadas, né, superadas as dispensas, a grandíssima maioria vai ser licenciada pela licença por adesão e compromisso, que nada mais significa esse palavrão do que uma licença de natureza autodeclaratória, em que o empreendedor preenche um cadastro na internet com as suas informações do empreendimento, e a licença é emitida automaticamente, sem a análise prévia do órgão ambiental. Ora, se não há análise prévia do órgão ambiental, não é licenciamento. Licenciamento pressupõe avaliação de impactos prévia, isso está na Constituição, inclusive, né? Então, essa modalidade de licenciamento vai se tornar a regra do Brasil, porque o texto prevê que todos os empreendimentos, que sejam de baixo impacto ou médio impacto, mas também de médio risco ou médio impacto, né, que são já empreendimentos de um porte bem mais elevado, eu já vou comentar isso, serão licenciados por licenciamento autodeclaratório,
ou seja, uma modalidade de licença que não é licença. Isso vai se aplicar para 90%, 95% dos casos. Tá? Eu vou dar alguns exemplos de como isso vai impactar a nossa vida em relação a essas atividades. Aqui no Distrito Federal, onde eu moro, existem cerca de 2.000 processos de licenciamento hoje, tramitando no órgão competente, né, na Secretaria de Meio Ambiente e no órgão competente. Desses 2.000 processos de licenciamento, apenas 10 processos serão, de fato, licenciamento com análise prévia do órgão. 1.990 licenciamentos passarão a ser autodeclaratórios ou dispensas de licenciamento. Ou seja, 0,5% dos licenciamentos existentes no DF serão licenciamentos com controle prévio do órgão ambiental. Para vocês terem uma ideia da gravidade de como, de fato, este é um projeto da não licença, um projeto do não licenciamento ambiental. Essa é a prova concreta. Querem outros exemplos? Vamos pegar a atividade minerária, barragem de rejeitos, né? Estourou a barragem da Vale em Brumadinho, a da Samarco em Mariana. Brumadinho era considerado de baixo risco, né? Nós estamos ainda concluindo uma análise dos empreendimentos minerários no Brasil, em relação ao seu porte, ao seu risco, e já posso adiantar para vocês que mais de 90% dos empreendimentos minerários no Brasil não são de alto risco, né, ou de significativo impacto, tem um porte médio, né, tem um impacto médio ou baixo, né, pela classificação. Isso significa que boa parte, né, das barragens de rejeitos e dos empreendimentos minerários em geral serão licenciados por autodeclaração do empreendedor. Vejam o nível do absurdo, né, em que, se a gente for analisar cada uma das atividades, como é que isso se dá. Agora, cidades que possuem grandes indústrias, né, São Paulo conseguiu regular, com muito custo, na década de 80, toda a poluição industrial que tinha, assim como o Rio de Janeiro, a partir dos órgãos ambientais, desenvolveram novas modalidades de técnicas de fato, analisar esses empreendimentos e determinar quais eram as medidas necessárias, né, para esses empreendimentos serem sustentáveis, né. Então, grande parte dessa indústria vai ser autolicenciada. E existe boa parte desses setores que estão muito preocupados porque dizem, olha, com uma licença autodeclaratória, não tem como chegar para o meu investidor, para o meu financiador, e garantir a segurança do meu empreendimento, tanto do ponto de vista da segurança do empreendimento em si, como do ponto de vista da segurança ambiental e social do empreendimento, de que está cumprindo, né, hoje os padrões que são exigidos no mundo todo em relação ao respeito aos direitos humanos. Então, esse talvez seja o ponto mais grave, né, as dispensas e a licença autodeclaratória, e apenas uma parcela, passando agora para um terceiro ponto, apenas uma parcela muito diminuta, reduzida, né, desse licenciamento, ou dos empreendimentos, vai ser objeto de um licenciamento com controle prévio do órgão, que são aquelas atividades qualificadas como de significativo impacto, como a Sueli falou, são as grandes obras, grandes termoelétricas, hidrelétricas, estradas, ferrovias, grandes empreendimentos, né? E mesmo para essas, a lei traz exceções, porque é evidente que eles não iam, para esses empreendimentos, deixar a coisa como tem que ser, né? Como a Sueli mencionou, as condicionantes são o coração do licenciamento ambiental, quer dizer, são aquelas medidas que o empreendedor deve adotar para reduzir ou prevenir os impactos e, com isso, fazer com que os empreendimentos não tragam poluição, desmatamento e outros danos ao meio ambiente, né? O que eles fizeram com as condicionantes ambientais? Estabeleceram uma série de restrições do que o órgão pode ou não estabelecer ao empreendedor. Então, se vocês olharem o artigo 13 do projeto aprovado, vocês vão ver lá 3 parágrafos que têm um teor similar. Não podem ser exigidas do empreendedor as condicionantes tais e tais. O empreendedor não pode ser obrigado a executar condicionantes que digam respeito a isso, isso e aquilo. E aqui eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito grave, na linha do que a Sueli estava colocando, que são as condicionantes que dizem respeito a serviços de natureza pública, né? Então, vamos lá, vamos aos exemplos. Desculpe, antes dos exemplos, o que diz esse artigo é que o empreendedor não pode ser obrigado a manter ou operar serviços de natureza pública, né? Então, vamos pegar
uma Belo Monte, né, uma grande hidrelétrica que é instalada, e Altamira cresce de tamanho vertiginosamente em curto espaço de tempo. O sistema de saúde colapsa, porque você não tem mais hospitais e médicos para atender, enfermeiras, todo o sistema, você não tem mais. O sistema de educação também não comporta tantas crianças, o sistema de segurança pública fale, né, basta ver os índices de criminalidade nessas cidades onde há grande afluxo populacional. O sistema de saneamento básico, ou seja, todos os sistemas públicos, eles ficam sobrecarregados. Qual é a função do empreendedor hoje? O empreendedor deve apoiar, por exemplo, a construção de mais hospitais, ou deve manter equipes médicas, né, durante um período em que a cidade está passando por essa sobrecarga. Pode construir escolas e manter professores, né, durante o período em que o empreendimento está sendo instalado e operado. Ou seja, existem várias medidas que o empreendedor hoje deve adotar para que esses impactos sejam minimizados, né, de forma prévia. Ou seja, antes daquele afluxo populacional chegar, né, a ideia é que já tenha mais estrutura hospitalar, educacional e de todos esses outros serviços. Com o projeto, o empreendedor basicamente fica livre, né, de prevenir, reduzir ou compensar esses impactos. O que significa que vai haver um caos social nessas cidades, nesses municípios. Os recursos orçamentários dos municípios e dos estados não vão dar conta do déficit de serviço público que vai haver, e isso vai gerar, evidentemente, uma violação generalizada de direitos humanos dessas populações nessas cidades. Vamos pegar um outro exemplo. As estradas na Amazônia são o grande indutor do desmatamento. 95% do desmatamento na Amazônia advém de um raio de uma distância de 5 quilômetros das estradas, né? Quando se constrói uma estrada que não tem controle sobre o desmatamento e a grilagem, abrem-se novos ramais de estrada, como estava no videozinho, lá da Transamazônica, né, e isso serve como estímulo do desmatamento. A essência do desmatamento na Amazônia vem daí. Claro que tem outras questões, mas muito do desmatamento da Amazônia vem daí. Agora que estão em jogo várias estradas na Amazônia, que estão previstas no planejamento de infraestrutura do governo, né, nós temos a BR-319, que pode cortar a Amazônia no meio, por exemplo. Foi um exemplo utilizado pela Sueli. Se instalada, o empreendedor não mais poderá apoiar, né, as medidas de fiscalização, né, do controle dessas estradas. Então, ele não vai mais poder construir um posto do IBAMA, ele não vai mais ser obrigado a instalar câmeras de monitoramento para verificar se estão sendo abertos novos ramais de estrada, ou seja, não vai haver controle nenhum do desmatamento e de tudo que vem por trás, né, grilagem, roubo de madeira, enfim, todos os impactos que isso traz. Para vocês terem uma ideia, que um dispositivo que limita a condicionante, ele gera uma hecatombe do ponto de vista de ampliação de conflitos, né? E também, agora, um quarto ponto que eu quero colocar para vocês, e o último, é sobre as áreas protegidas, né? As áreas protegidas brasileiras, essenciais ao controle das mudanças climáticas, essenciais à sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, comunidades quilombolas e demais comunidades tradicionais. Pelo projeto, as terras indígenas apenas homologadas, ou seja, que chegaram na última fase da demarcação, é que serão consideradas. Isso significa que 40% mais ou menos das terras indígenas no Brasil sequer existirão para fins de licenciamento ambiental, como se aquelas comunidades não existissem no licenciamento. Para territórios quilombola, né, apenas os titulados é que serão considerados. Isso é mais grave ainda, porque para os quilombos, cerca de 84% dos territórios quilombola ficarão de fora completamente de qualquer análise, como se não existissem. E, por fim, as unidades de conservação, eles colocam uma coisa que é muito aberração jurídica, que nem os impactos indiretos e nem os diretos serão avaliados, né? Não se poderá avaliar impactos sobre a unidade de conservação, né? Então, isso certamente representa hoje a principal ameaça às áreas protegidas brasileiras, especialmente às populações tradicionais que habitam, porque não serão consideradas no licenciamento ambiental. Acredito que o meu tempo já está acabando, tem muitos outros detalhes, né, que de fato impactam a nossa vida, mas eu acho que a gente pode continuar discutindo isso nas perguntas, nesse debate que a gente vai ter agora. Eu só queria concluir, Mauro, respondendo desde já uma pergunta que me fizeram sobre a questão do Senado, né? Eu acho que toda aquela mobilização que a gente fez junto
para a não votação do PL na Câmara, que infelizmente o tratoraço foi acionado e não teve como segurar, né, porque lá na Câmara hoje não há mais pudor, com pressão internacional, com pressão da sociedade brasileira e tudo mais, mas no Senado esse projeto caiu com um certo mal-estar. Inclusive, alguns senadores mais ligados ao agronegócio, à indústria e tal, estão muito receosos, porque sabem que isso não é solução para os seus problemas, na verdade, pode trazer até mais problemas. Então, agora, por outro lado, a conjuntura no Senado também não é boa, nós não temos voto suficiente, né, para derrubar um projeto desse, ou para conseguir um texto que a gente considere ideal. Então, qual é o fator determinante para que a gente possa segurar essa boiada, que é a maior boiada de todas, como a Sueli colocou no artigo, a mãe de todas as boiadas, né? Teve até uma pessoa que falou que era o pai de todas as boiadas. É a pressão de fora para dentro. É a única forma que a gente pode conseguir, e a gente já teve vários setores se manifestando, a sociedade pressionando, fomos segundo lugar no Trend Topics, e foi isso que permitiu toda essa repercussão, e que agora no Senado a gente espera que eles tenham um pouco mais de cautela. O problema é que lá as comissões não estão funcionando, então a gente tem que brigar para esse projeto ficar guardado por hora, porque a nossa conjuntura não é boa, né, e se ele acabar andando, a gente precisa incidir em todas as etapas do processo, né, desde agora, com o Rodrigo Pacheco, presidente, que vai dizer para onde vai o projeto, como é que o projeto vai tramitar, a gente quer que o projeto tenha discussão, a gente quer que o projeto tenha publicidade, a gente quer que a população entenda os problemas do projeto e possa se manifestar, né, através das suas organizações, das suas representações, etc., o que não aconteceu na Câmara, né, e a gente precisa de muita força para segurar esse projeto agora, porque ele, de fato, para nós, é a maior ameaça ao meio ambiente e à sociedade da atualidade. Gente, obrigado novamente, desculpe se eu passei um pouquinho do tempo e vamos aos debates. Perfeito, Maurício, muito obrigada. Gente, que aulão de ouro, hein, que vocês estão tendo hoje, muita informação privilegiada e que é difícil de encontrar, então, muito bom. Parabéns, Maurício, parabéns, Sueli, muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. A gente vai fazer aqui uma enquete rapidinho, mais uma, pedir para vocês votarem, porque isso ajuda bastante a Mídia Ninja depois pensar os próximos aulões. Então, enquanto a gente vai falando aqui as perguntas que estão rolando no chat, vocês vão receber a enquete, a gente pede para vocês poderem votar. Tá? E depois de votar, só fechar a caixinha que sai da tela de vocês. Vou aqui abrir. A Paula tinha feito umas perguntas sobre o Senado, mas o Maurício, na fala final dele, já respondeu. Antes de passar para uma pergunta do X, eu tenho uma. Então, vou aproveitar aqui da moderação, não escrevi no chat. Tem um processo que o Brasil está se candidatando, né, para se tornar um membro da OCDE. E a OCDE ela tem uma série de regras em relação a, não só a questão dos caltrincices, mas em relação à questão ambiental, salvaguardas, uma série de coisas sobre empreendimento. É possível fazer alguma denúncia para a OCDE em relação a esse PL do licenciamento e mostrar que, na verdade, o Brasil está caindo uma outra contramão? Acha que isso é algum tipo de estratégia, poderia funcionar nesse sentido? Ou em relação a outros processos que o Brasil vem recebendo créditos internacionais, como no Banco Mundial, ou em relação ao Fundo Verde do Clima, entre outros, que pode ter algum impacto aí nesses projetos já pré-aprovados que o Brasil já se comprometeu? Essa é a minha pergunta. Aí pode ser para o Maurício, para o Sueli, vocês respondem. Vou fazer um bloquinho de 3, tá bom? E aí a gente vai distribuindo. O X pergunta assim, na verdade a gente faz um comentário. Aqui no Goiás, o que estamos observando é que a SEMAD começou desde o ano passado a aplicar muitas dessas alterações de licenciamento ambiental. É possível, por exemplo, um produtor rural tirar uma licença ambiental para pivô de água e barragens em 3 dias. A Paula já feito a pergunta do Senado. Enfim, ela fala da questão dos setores mobilizados, mas o Maurício já comentou. Então, vou pegar uma última do Cristiano, e aí eu passo para a Sueli. Sueli e Maurício tiveram participação fundamental, na verdade é um comentário, em segurar essa boiada até agora no licenciamento. Infelizmente, a maré de retrocesso está muito forte, sigamos juntos na luta, agora no Senado, depois no STF. Grande abraço. E aí o X faz uma pergunta, existe alguma instância internacional que poderia intervir nessa situação? E o Rafael, qual o impacto do projeto de lei de licenciamento sobre o direito dos povos indígenas? Então, vou pedir para a Sueli responder mais essa parte internacional e o Maurício responder em relação ao direito dos povos indígenas. Ele já começou a falar, né, em relação ao ATI, mas se tiver mais outras informações.
Então, vamos lá. A pergunta, Maureen, sobre a questão da OCDE, acho que sim. Para o país figurar aí no clube dos países mais importantes, entre aspas, né? Existem requisitos em relação à legislação ambiental, e não basta ter uma lei de licenciamento ambiental, acho que você tem que denunciar que essa lei, na verdade, está sendo exatamente a lei da exclusão do licenciamento. Então, eu tenho, assim, certeza absoluta que o Brasil vai estar dando um tiro no pé em relação às suas pretensões de ingressar na OCDE, vai estar dando um tiro no pé em relação à questão do Tratado União Europeia-Mercosul, da consolidação do tratado, e de outros financiamentos internacionais, porque realmente essa lei não dá a segurança jurídica para o país falar que está cumprindo as exigências em termos de licenciamento ambiental. Então, por mais que, por exemplo, o Banco Mundial não exija licença trifásica, isso o país nunca exigiu em todos os casos, algum licenciamento ele vai exigir do que ele tiver por trás, em financiamento, ajudando, né? Então, a minha leitura é que assim, é uma tragédia do ponto de vista de estratégia internacional para o país. E aí você fica pensando assim, o que está por trás dessa visão tão de curto prazo, né? Será que esse pessoal não entende que vai ter problemas nesse sentido, né? Eu pessoalmente ligo muito com uma preocupação com o ano eleitoral ano que vem, e eu acho que eles têm pressa nessa lei, e querem liberar o maior número de obras possível para mostrar na campanha eleitoral, porque só pode ser isso, porque as pessoas entendem que vão ter problemas, está na regra lá da OCDE, os requisitos, está na regra dos financiamentos internacionais, né? Então, a minha leitura pessoal é que está pesando aí uma visão bem de curto prazo com as eleições no ano que vem, e a tentativa de mostrar obras em curso, né? Essa é minha leitura pessoal e a minha análise mais política do que está acontecendo. Maurício, eu poderia também comentar, porque eu vi que você disse que vocês já denunciaram, né? Então seria legal também você falar para o pessoal. Isso, liderados pela Conectas Direitos Humanos, nós apresentamos uma manifestação ao CDE, reportando o que está acontecendo aqui, basicamente isso, né? E só a realidade dos fatos já basta, não é mesmo? Agora, sobre a questão dos impactos sobre povos indígenas, eu já havia introduzido o tema para vocês, né? Apenas terras indígenas homologadas serão consideradas e territórios quilombolas, apenas os titulados. Tem mais um detalhe que não deu tempo de eu concluir na minha apresentação, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Como tudo nesse projeto, nada do que eles colocam ou tiram é irrelevante, né? Tudo tem um impacto muito brutal. Então, o que se diz no projeto? Que para as terras indígenas, sós homologadas, né, só serão considerados os chamados impactos diretos ou de primeira ordem. Não serão considerados os impactos indiretos ou de segunda ordem. Da mesma forma, os territórios quilombola, apenas os impactos diretos serão avaliados. Então, vou fazer uma pausa para explicar isso, né? O impacto direto de primeira ordem, vamos usar um exemplo. Quando há uma instalação de uma hidrelétrica, o impacto de primeira ordem é a redução da população de peixes de um rio, né? E o impacto de segunda ordem é a comunidade indígena ou quilombola que está abaixo da barragem, né, e que tem nos peixes a sua base alimentar. Então, com a escassez de peixe, você tem um impacto de segunda ordem, impacto indireto, que é o impacto sobre a segurança alimentar dessas populações. Então, esses impactos de ordem indireta não vão ser considerados. E vejam só como a coisa é bem direcionada, vamos dizer assim, por esses setores, porque a grandíssima maioria dos impactos sobre populações, inclusive indígenas e quilombolas e outras comunidades tradicionais, são qualificados como impactos de natureza indireta. Os impactos sociais, em geral, são impactos de natureza indireta, porque, em geral, o impacto primeiro é no meio ambiente, e depois esse impacto do meio ambiente é que acaba como segunda ordem, vamos dizer assim, como reflexo, acaba impactando também aquela população. Então, até perguntaram aí sobre os impactos sociais, né? Eu acredito que os impactos sociais vão ser brutais a partir dessa lei,
não apenas sobre populações tradicionais, como a gente está comentando aqui, mas também sobre outras populações aqui no Brasil. E, por fim, as unidades de conservação, que eu estava tentando explicar para vocês, é que nem os impactos indiretos de segunda ordem e nem os diretos de primeira ordem vão ser avaliados. Eles tiraram, porque tem estrada, ferrovia, um monte de empreendimento que eles querem instalar passando no meio de unidade de conservação, de parques, ou então passando no entorno, né, com impacto brutal, e eles não querem nem saber, eles não querem avaliar os impactos sobre as unidades de conservação. Tanto é que estão mudando a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação também, que é uma reclamação muito forte nossa. Eles estão mudando a lei de crimes ambientais, estão mudando o regime de responsabilidade dos bancos, estão mudando a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quase que mudaram o Código Florestal com uma emenda. Então, eles estão aproveitando para tentar passar a boiada geral, né? Então, de fato, a gente tem uma ameaça muito séria às populações tradicionais hoje com esse projeto do jeito que está. Maravilha, perfeito aí. Bom que você já até respondeu também a outra, a Sueli também eu vi que já respondeu uma aqui no chat. O Samuel pergunta o seguinte: esse PL tem relação com o ferrogrão? Aí tem uma outra pergunta que não tinha um nome: esse licenciamento autodeclaratório irá afetar na atuação dos órgãos ambientais, na fiscalização desses empreendimentos em funcionamento? Vou passar para a Sueli essas duas. Então, vamos lá, ferrogrão. Em geral, se essa lei for aprovada logo, ela vai ter efeitos sobre empreendimentos que estão tendo problema, estão tendo dificuldade do ponto de vista do governo federal, né? Acho que sim, no caso da ferrogrão, eu teria que estudar no processo o que está pegando, mas a ideia deve ser essa. A ideia deve ser facilitar todos esses grandes empreendimentos aí que o governo está querendo tocar adiante. Então, provavelmente, você vai ter uma redução das condicionantes, você vai deixar de analisar determinados aspectos, a necessidade de olhar especificamente o licenciamento, né, o processo da ferrogrão, mas acho que sim, acho que a resposta é sim. Tem aplicação, sim, sobre os processos que ainda não tem a licença emitida, né. E o segundo, desculpe, Maureen. Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse licenciamento autodeclaratório irá afetar na atuação dos órgãos ambientais na fiscalização desses empreendimentos em funcionamento? Sim, porque você fiscaliza a partir da licença efetivamente dada e de suas condicionantes, né? Então, na hora que você transforma tudo em autodeclaração, e você não tem estudos ambientais que subsidiaram nada daquilo, você não tem detalhes sobre o empreendimento, no caso da LAC, tem uma mera descrição numa ficha. Como é que você vai controlar tudo isso se você não, você vai acabar estabelecendo condicionantes genéricas que vão ser muito difíceis de serem operacionalizadas e também de serem fiscalizadas, né? Porque valem para qualquer tipo, para aquela categoria de empreendimento, vale para todas, né? Então, vale para todos eles. Então, vai ser bastante complicado, na prática, fazer o pós-licença, né? Fazer a fiscalização pós-licença, que já é muito problemática no país, gente, porque a gente tem dificuldade de fazer o monitoramento pós-licença nos estados, no IBAMA, nos municípios, em todas as esferas. Isso vai ficar muito pior, porque você vai ter um mero registro, em grande parte das vezes, de que aquilo existe. Você não vai ter plantas, você não vai ter como conferir, você não vai ter como estabelecer exatamente o que está acontecendo em cada empreendimento. Essa LAC, como está sendo colocada, é uma tragédia, uma catástrofe. Foi isso que o nosso amigo colocou. No estado de Goiás, o estado de Goiás foi um dos estados que implementou a LAC. Então, por isso que sai em 2, 3 dias, às vezes uma coisa que deveria ser melhor avaliada. Na Bahia, o órgão ambiental, né, a Bahia estabeleceu a LAC para alguns empreendimentos específicos, né, não era esse liberou geral, era para algumas coisas específicas. E o órgão ambiental não fez um relatório, né, de como é que estão esses empreendimentos licenciados. Quem teve que fazer isso foi a Associação de Servidores Ambientais do órgão, e a conclusão que eles chegaram é que mais de 90% dos empreendimentos
licenciados por esse licenciamento autodeclaratório estavam irregulares, ou seja, uma licença autodeclaratória, né, o órgão não fiscaliza e a grande maioria está irregular. É isso que a Sueli estava dizendo, né? Esse é o impacto real do que já aconteceu na Bahia, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Goiás e outros estados que essa LAC está sendo implementada, mas não de forma tão drástica como consta do PL. O PL é muito pior ainda. Vou continuar então contigo, Maurício. Tem um comentário aqui sobre Altamira. Fala que cidades como Altamira, né, que já tinha sido citada também, viram sua população crescer em mais de 50% em 5 anos, por conta das obras de Belo Monte. O resultado disso foi um caos social sem precedentes, com aumento no número de assassinatos, acidentes de trânsito, superlotação de hospitais, crise de moradia, aumento do custo de vida, etc. Então, a questão ambiental, muitas vezes, são separadas da questão social, o Maurício já até comentou isso também, e como a gente poderia ser mais didático em relação a essas questões, que possa promover um melhor entendimento para que as pessoas possam dar mais apoio, né, e ter mais apoio da população nessa questão. E o Alex pergunta, podemos construir uma frente ampla na política para contrapor a esses retrocessos? Pergunta do milhão, essa última, hein? Fala, Sueli. A Sueli abriu o microfone e já ia responder empolgada. Não desempolga não, Sueli. Eu acho que a gente tem que tentar, gente. Não pode desistir nunca, não. Estamos aqui no planeta para fazer algo. Então, temos que abrir a boca, se movimentar, pressionar sobre isso. É a única solução, né? É o único caminho. Não pode ceder, não. Não pode desistir. É isso aí. E se esse projeto passar no Senado, nós vamos ao Supremo. Tem vários pontos de inconstitucionalidade, como a gente mencionou, então o processo só acaba quando termina, né? O jogo só acaba quando termina, e o fim do processo legislativo para nós é a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, infelizmente, é isso. Então a gente vai lutar muito para segurar no Senado. Eu e Maurício vamos redigir uma DIN linda. Já estamos até começando. Espero que não, Sueli. A gente vai segurar no Senado, né? A gente vai conseguir segurar pelo menos até ano que vem, que é ano eleitoral. E aí vai sair melhor. Isso. Agora, sobre Altamira, enfim, acho que eu já comentei um pouco desses casos, né? O impacto social dessas obras é brutal e eles estão, no projeto, o que eles estão fazendo é tentando tirar a responsabilidade do empreendedor para adotar medidas para minimizar esses impactos. Você imagina se Altamira já foi assim, né? Com Belo Monte, tinha condicionante específica para cada uma dessas questões que a gente mencionou, sociais, imagina sem nenhuma condicionante específica. É uma coisa muito, muito, muito pior o que vai acontecer, né? Teve mais uma pergunta de como comunicar melhor essas questões, como engajar mais a sociedade. Esse é um desafio permanente nosso, porque, como vocês viram aqui, é um tema super complexo, é um tema técnico. Na verdade, ninguém gosta de licenciamento ambiental, gente, porque, né, assim, no jargão imaginário brasileiro, é uma burocracia, é uma coisa que, né, você tem que o órgão demora e tudo mais. Então, parênteses, né, ficam dizendo que com essa lei vão retomar os investimentos do Brasil, que as obras paralisadas vão ser todas retomadas e tal. É uma mentira sem fim. O TCU tem um relatório de 2019, agora, que diz que das 14 mil obras paralisadas, apenas 1% está paralisada por questão ambiental. 1%. Então, eles mentem uma atrás da outra para justificar o que está no projeto. Essa história de Altamira, da exclusão dos impactos sociais, qual que é o argumento deles? Não, teve uma vez que um prefeito pediu para construir um estádio, que absurdo. Aí pegam assim, um dia que exageraram aqui, outro dia que gerou corrupção ali, e aquilo serve de motivo para acabar com aquele instrumento, né? Então é isso que se faz, esse tipo de narrativa. Eu acho que, do ponto de vista, assim, da comunicação social, né, eu acho que o nosso ponto de vista tem prevalecido, né, pelas manifestações que têm saído pela imprensa, pelas redes sociais. Eu acho que, até como esse projeto chega no Senado, ele chega com um mal-estar muito grande, então eu acho que a nossa posição acaba prevalecendo, mas o nosso desafio é mostrar os impactos, né, disso no dia a dia das pessoas, porque isso tem impacto na saúde, que é brutal, né, no sistema de saúde. É muito mais caro você tratar um paciente, né, que foi contaminado com poluição do que você prevenir esse impacto. Então, é muito disso que está em jogo, e esse nosso desafio a gente está tentando dar conta, que é mostrar
casos emblemáticos, né? A Sueli trouxe o caso de Cubatão no artigo dela do Globo, né, e serviu muito bem para ilustrar, porque na época, na década de 60 e 70, não havia controle nenhum sobre a poluição de Cubatão, e você tinha problemas como crianças microcéfalas nascendo na cidade, ou trabalhadores morrendo às portas dos hospitais contaminados, com altos graus de contaminação de vários produtos perigosos, né? Isso que está em jogo. Então, a gente precisa materializar um pouco mais o que significam esses termos técnicos, né? Licença por adesão e compromisso, tudo muito complexo. A gente está tentando, vamos dizer assim, mastigar isso para que as pessoas entendam o real impacto, como a gente está fazendo aqui. Tá joia. Vocês chegaram a falar rapidinho sobre os próximos passos, mas se pudesse detalhar mais por que volta para a Câmara no final, se pode acontecer aquilo que aconteceu com o Código Florestal, por exemplo, de ter ido para o Senado, aí a Dilma vetou o negócio, e quando volta e fica muito pior do que a gente esperava e acaba sendo aprovado daquela forma, se a gente corre esse risco também, enfim, seria interessante para a gente entender melhor. E aí, sim, o Bernardo, na verdade, já respondeu, de certa forma, né, como fica a participação da sociedade civil nas deliberações sobre licenciamento ambiental, no texto do PL, e tem uma outra pessoa que eu acabei não pegando o nome. Todos os dias eu tenho postado nas redes sociais os efeitos negativos desse PL marcado senadores do meu estado. Vocês acham que essa é uma forma de pressão? Ajuda muito. Show, essa forma de pressão é show. Ajuda porque a cabeça deles é movida por conexão eleitoral, gente. Então, tendo eleitor interessado, isso em qualquer partido político, tá? Deputado, senador de qualquer partido político, conexão eleitoral está lá. Então, isso ajuda muito. Deixa eu explicar sobre o processo legislativo. Tanto lei ordinária quanto lei complementar tem, no máximo, 3 fases. Então, tem casa iniciadora, casa revisora, aí as alterações que a casa revisora fizer, elas voltam para a casa iniciadora, e a casa iniciadora é que tem a palavra final. Então, se a Câmara que iniciou o processo, é ela que tem a palavra final, que é o caso do licenciamento. Se o Senado iniciou o processo, é o Senado que vai ter a palavra final. Então, a casa iniciadora sempre é muito forte, porque ela vai dizer, vamos dizer que o Senado faça 20 emendas nesse texto. Essas emendas voltam, só as emendas, não volta o processo todo. Essas emendas voltam e a Câmara vai falar sim ou não a cada uma delas. Ou o Senado faz um texto substitutivo, aí você vai artigo por artigo falando sim ou não, né? Ou aceita todo o texto do Senado. Então, essa preocupação que a gente tem, a mobilização no Senado, ela tem que ser muito forte, para quando voltar para a Câmara, eles ficarem constrangidos em romper consenso político. Essa é a questão. Por isso que tem que fazer barulho, gente. Barulho e tentar, pelo menos, ganhar tempo em tudo isso, né? Porque é uma lei importante, a gente tem que reconhecer que é uma lei importante. Malvin, eu queria responder a pergunta do nosso amigo sobre a participação social, né? Qual que é o problema? A gente tem um capítulo lá que diz que tem várias formas de participação, tem audiência pública, tem consulta pela internet, tem várias modalidades de participação, né? Até uma coisa que a gente já vinha propondo desde lá de trás e tal. Agora, se não vai ter licenciamento, como é que vai ter participação? Vai ter participação como? Né? Se você tem licença autodeclaratória para a grande maioria dos empreendimentos, você não vai ter participação nenhuma, salvo nos empreendimentos de significativo impacto. E mesmo para esses, como eu mencionei, né, como o empreendedor não vai, ele não pode ser obrigado a adotar algumas medidas por conta das restrições, das limitações, das condicionantes, né, então pode ser que uma demanda social que está na audiência pública, que a comunidade diz, olha, você é impactado dessa forma, eu não aceito isso e tal, o empreendedor vai olhar na lei e vai dizer, olha, isso aqui não é responsabilidade minha, vai cobrar do poder público, isso aqui é coisa deles e tal, e vai lavar as mãos, né. Então, fica muito prejudicada a participação a partir do momento que você não tem um processo de licenciamento com análise prévia. Tem mais aqui. A Carol pergunta o seguinte: qual poderia ser o papel de governos estrangeiros referente à cooperação internacional com o Brasil para evitar esse PL? E aí tem algumas pessoas perguntando, né, sobre o aulão. Esse aulão está sendo gravado, a gente está informando lá aqui no início, depois vai ser editado e vai ser publicado no YouTube da Mídia Ninja. Todos vocês que se inscreveram vão receber por e-mail o link, tá bom? Não sei quem quer responder
essa questão da cooperação internacional. Já teve, a Sueli já respondeu um pouco, né, sobre o arranjo internacional, mas não sei se em relação aos governos, né, aos países, por exemplo, a Alemanha, que tem diversos projetos com o Brasil, KfW junto com o BNDES, né, tem diversos projetos aí, como é que poderia ser uma pressão em relação ao governo da Alemanha, ou da Noruega também, enfim, não sei se vocês querem comentar sobre isso. Eu acho que quanto mais pressão ocorrer, melhor. E quando a gente está falando principalmente de governos que ou que são grandes compradores dos nossos produtos, ou que têm financiamento no país, acho que esse tipo de pressão, ela ganha uma relevância bastante grande. Já funcionou em alguns casos, funcionou também, gente, para gerar leis. Aí um relato de arqueologia legislativa, né, eu fiquei muito tempo na Câmara. A Lei de Crimes Ambientais de 98, ela foi aprovada numa convocação extraordinária em janeiro. Olha aí, o Congresso foi chamado a trabalhar em janeiro para aprovar a lei, porque a pressão internacional estava muito grande sobre o desmatamento na Amazônia. Eles queriam uma lei mais rigorosa. Tá? Então, tem precedentes. Tem precedentes, assim, da pressão internacional funcionar positivamente. A própria aumento dos 50% para 80% na reserva legal da Amazônia veio também de pressão de organismos internacionais. Tá? A gente ainda não tinha, as taxas de desmatamento na Amazônia ainda estavam num patamar assim, inaceitável, e não tínhamos ainda PPCDAN, né, que foi o PPCDAN, o Plano de Controle do Desmatamento da Amazônia, que reduziu a partir de 2004 os patamares, mas eles eram elevadíssimos, e exatamente nessa época que era elevado que você gerou, em 1996, 80% da reserva legal na Amazônia, e em 98 a Lei de Crimes Ambientais. E aí, por fim, porque a gente já está começando a passar o nosso tempo, a Fátima Casarim fala assim: obrigada pela aula de exposição, vamos mobilizar os comitês de bacia também através de uma moção. A alteração no licenciamento ambiental aumenta o risco de crise hídrica. Bom saber que estamos determinados a ir ao STF. Integro o Comitê Gestor do Observatório de Governança da Água e estamos mobilizados. Maravilha, Fátima. O texto não conversa, gente, com a Lei de Recursos Hídricos, não. Finge que não é com ele. Esse é um problema sério no texto. Mais um escândalo. E a Mariana fala assim, vou colocar a última pergunta, tá? Peraí, que eu acabei, acho que eu não copiando aqui. Se for aprovado esse absurdo, quem será responsabilizado pelos desastres ambientais, problemas sociais que irão ocorrer com certeza? No PL tem algo sobre isso? Então, gente, esse é um problema. Quando você tira a responsabilidade do empreendedor, reduz ao máximo, você está jogando no colo do poder público e da sociedade como um todo arcar com essa degradação e com essa poluição. É isso que vai acontecer. Na verdade, eu tive um texto que eu escrevi, meu com o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório, e a gente chamou isso de liberalismo de Estado máximo, porque é um liberalismo em que você não exige nada do empreendedor, mas cai tudo no colo do poder público e da sociedade. Aí, quem que vai custear tudo isso? Né? Você está tirando demandas, obrigações que hoje são do empreendedor e jogando para a sociedade toda arcar. Esse é o problema dessa visão, né, de você eliminar a responsabilidade de quem está causando dano, né, e em direito, né, Maurício, quem causa o dano tem que arcar com a reparação, né, até isso está ferindo, tem constitucionalidade até por isso. Essa questão hídrica que a Sueli mencionou é importante, Maureen, porque além do aspecto que a gente mencionou dos esgotos e tudo mais, tem outros aspectos também de resíduos sólidos, né, que serão dispensados de licenciamento, coisas que geram poluição, mas tem um artigo que dispensa, né, a obtenção da outorga de uso de direito da água, né, que é o principal mecanismo da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, hoje, antes do empreendimento poder ter uma licença, o órgão gestor de água, seja a ANA, Agência Nacional de Água, ou o órgão estadual, ele tem que atestar que existe água, existe viabilidade hídrica, a gente chama de disponibilidade hídrica para aquela atividade, né, e tem atividades que usam muita água. Uma termoelétrica, por exemplo, só pode ser instalada
num lugar onde tenha uma abundância disponível, né, de água e que não prejudique outros usos também. Porque quando se concede uma outorga, se verifica os usos prioritários, né, que estão previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos, como, por exemplo, abastecimento da população, uso prioritário número 1. Então, isso tudo vai ser desconsiderado. É como se o empreendimento pudesse ganhar uma licença sem que ele confirmasse que existe água disponível para sua operação. Não acho nem que isso é bom para o empreendedor, sinceramente, né, mas eles acharam que assim era melhor. Então, esse é um problema super grave, que está colocado aí no texto em relação aos recursos hídricos. E aí eu vou pedir para a Sueli agradecer mais uma vez, Sueli Araújo, Maurício Guia, que imagino que já deve ser a 10ª reunião do dia, então aqui super dispostos com a gente nessas caixinhas do Zoom, que está sendo muita dureza, eu sei, porque eu também fico o dia inteiro morando nesse lugar, então agradeço muito aqui compartilhar esse conhecimento de vocês com a gente. Eu queria ouvir as palavras finais de vocês e também, se vocês quiserem deixar o contato, é hora do jabá, colocar o link do Observatório do Clima, do ISA, do Instagram, enfim, que aí a gente coloca aqui também para todo mundo poder conhecer o trabalho, né, tanto do Observatório quanto do Instituto Socioambiental. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade e falando em nome do Observatório do Clima, estamos sempre dispostos a ajudar tecnicamente ou juridicamente naquilo que vocês precisarem, a fazer barulho junto, tuitar junto também, que a gente também acaba participando, faz o parecer técnico e vai lá para o Twitter fazer a campanha junto com todo mundo. Então, assim, eu acho super importante a divulgação desse tema. É muito difícil comunicar sobre licenciamento ambiental, todo o pessoal de comunicação das organizações não governamentais reclamam, falam assim, mas é muito complicado passar a mensagem, né? Então eu acho fundamental a gente espalhar as informações sobre isso, e a gente conta com vocês nessa luta aí de tentar barrar, né, a mãe de todas as boiadas, ou o pai de todas as boiadas. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, não existe luta impossível, né? Eu acho que a gente que trabalha principalmente nessa área socioambiental, a gente já vive uma conjuntura muito adversa há muitos anos, né? Código Florestal em 2012 e por aí vai, mas a gente sempre conseguiu segurar, né? Ou muitas vezes conseguiu segurar coisas que pareciam impossíveis. Vejam a medida provisória da grilagem. Eles tinham voto, eles pautaram, eles iam para cima, e não tinha pressão internacional que funcionasse, só que a pressão foi tanta, e a gente insistiu tanto que deu certo. No fim, a gente segurou, e até hoje o PL da grilagem não foi aprovado. São muitas as lutas que a gente consegue segurar, porque as pessoas estão engajadas, apoiando, né, e que há uma pressão muito forte de fora para dentro. Como os direitos são nossos, os direitos ambientais são de todos e todas, né, cabe a nós ir às ruas ou às redes, em época de pandemia, enfim, para defender esse direito. E eu acho que se cada um e cada uma plantar uma sementinha em um amigo, um colega, chamar atenção, e a gente puder ir ampliando essa rede de apoio, eu acho que vai ser muito importante. Obrigado novamente, foi um super prazer, e estamos à disposição para as próximas. Então é isso, pessoal, muito obrigada. O Márcio Astrini vem me fofocar aqui que vai ser aniversário da Sueli no sábado, então vou aproveitar para desejar parabéns para a Sueli, muita saúde, que continue nessa luta com muita força e energia, que a gente está mandando ótimas vibrações aí para você, porque a gente sabe que é dureza. E muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Daqui a 15 dias a gente está de volta, né, Raíssa? Com o próximo aulão, a gente já viu uma enquete aí que vocês querem mais licenciamento, então vamos nessa, tá bom? Um beijo grande, boa noite para todo mundo.